Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele canal que te abraça em todas as suas versões. Mãe, mulher, autocuidado, empreendedora e tudo mais que nós nos propusermos a ser. Hoje eu tô com uma convidada bem especial, Fernanda Martini, do Cozinhe Comigo. Ela vai falar com a gente sobre como começar do zero no digital. Como foi a trajetória dela até chegar onde chegou hoje em dia, com 600 mil seguidores no Instagram. E mais do que isso, sobre os desafios da profissão, o desafio de maternidade e carreira e, claro, se há preconceito ainda pela profissão de influencer digital. Vamos lá, fiquem com a gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações e, claro, dê um like se você gostar desse episódio. Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. O episódio de hoje vai abraçar você que sempre sonhou em trabalhar no mundo digital. Você que quer entender como Fernanda Martini dá conta de carreira e maternidade. Você que quer entender um pouquinho mais sobre como começar do zero. Fer, muito obrigada por aceitar o meu convite do Abraça Podcast. Rafa, fiquei super feliz. Obrigada a você pelo convite. Eu tava só na minha casa esperando quando que a Rafa vai me chamar e vai ser a minha vez. Chegou! Diante de tantos convidados bacanas que a gente já teve. E foi muito legal acompanhar você também nesse projeto. Tá sendo muito legal e ver o seu crescimento também, viu? Fico feliz. Obrigada. Gente, não se esqueçam. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, hein? Bora lá pra gente esquentar um pouco, hein? Fernanda, mãe do Antônio e da Lara, influenciadora digital. Mas ela não começou como influenciadora lá atrás, né, Fer? Lá no comecinho você fez faculdade de gastronomia. Até trilhar o seu caminho. Teve um momento que foi para imobiliária. Conta um pouco da sua trajetória pra gente. Vou contar resumido, que a galera já ouviu, ou também para não cansar. Mas, Rafa, eu me formei em gastronomia em 2005, então 18 anos atrás. Era um cenário completamente diferente do que tem hoje, né? As possibilidades da profissão eram outras. E hoje eu trabalho com algo que não existia, uma profissão que não existia. E se a gente parar para pensar isso, né, quando a gente vai falar com os nossos filhos sobre carreira, como é que é? Hoje eles estão crescendo e pode ser que eles venham a ter uma profissão que não exista ainda. Isso é muito legal e eu acho que eu tenho um perfil de pessoa curiosa, eu desbravo, eu gosto de desafio. Então, isso não me traz medo. Me traz alegria por ter desbravado mesmo e conquistado outras coisas. Então, lá atrás, eu estudei gastronomia, estava muito em alta quando eu entrei na faculdade, esse setor de hotelaria, turismo e gastronomia. A minha intenção era talvez ter um restaurante. Entendi. Tá? Isso era uma pergunta que eu até ia fazer. Eu pensava, sim, talvez ter um restaurante. Eu gostava desse universo. Mas sempre gostei muito de comunicação. Mas lá atrás, há 20 anos atrás, a comunicação era revista, tá? No máximo, sites. Então, eu sonhava em ser crítica de gastronomia. Esse era o meu sonho, assim, da profissão. Lá no íntimo. Que talvez não fosse tão divulgável, porque é difícil você conquistar. Era uma coisa bem nobre e etc. Então, prestei depois... comecei uma pós-graduação em jornalismo, buscando isso, tá? Não concluí a pós, mas era um sonho grande meu trabalhar com comunicação, escrevendo na época. Não tinha habilidade para vídeo, não achava que eu sabia filmar, gravar, fotografar, muito menos falar em público, tá? Minha paixão era escrever. A gente te vendo, parece que sempre foi uma comunicadora nata. Não, eu acho que as habilidades a gente aprimora, né? Conquista e estuda, né? E aí verdade. a gente vai atrás. Legal. E daí você foi para gastronomia. E me conta um pouco, como foi a faculdade? São 2 anos. São 2 anos de faculdade, é um misto de aulas teóricas com aulas práticas. Muita gente pensa que é só ir aprender a cozinhar, mas não. A gente tem marketing voltado para o mundo da alimentação. A gente tem legislação voltado para o mundo da alimentação. Onde é que tem quantos centímetros tem que ficar um ralo? Quantos ralos tem que ter numa cozinha? Tudo isso muito bem explicadinho. Microbiologia, onde a gente vai aprender sobre segurança alimentar. Cálculo, né? Muita contabilidade, porque a intenção era que você saísse da faculdade de gastronomia
totalmente apto a ter o seu restaurante e fazer a gestão dele, não só cozinhar. Entendi. Então, tinha gente ali que queria fazer gestão e tinha gente ali que queria ser chefe. Então, para mim, apesar de curta, a faculdade de gastronomia é extremamente completa. Que ela me deu muitas... Me lapidou várias aptidões, assim, sabe? Muito interessante. Terminou a faculdade, você foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Meu primeiro emprego de carteira fixa, né, de registro, foi no Santo Grão, que é uma rede de cafés bem conhecida hoje, né? Também todo mundo sabe. E era bem complexo. Então, lá eu praticamente tinha que pagar para trabalhar e não receber. Que lá é um lugar que eu aprendi demais sobre gestão, sobre pensamento. O dono não é brasileiro, ele é neozelandês, então parecia naquela época que ele estava sempre à frente do tempo e eu aprendi demais ali observando tudo. Não só na cozinha. Eu entrei, Rafinha, para trabalhar lá com um salário de R$736, que era metade do valor da minha faculdade, que eu pagava. Então, muita gente não aceitaria um trabalho por metade do preço do valor de uma mensalidade. Mas como eu falei para você, foi um divisor, assim, no sentido de entender o que tem por trás da gestão de um negócio lucrativo. Independente de ser restaurante ou não, o que tem por trás das pessoas que ganham dinheiro? O que elas pensam? Onde elas comem? O que elas fazem? Como elas vivem? Então, esse foi o aprendizado que eu tive de lá. E tem alguma experiência marcante de lá? O dono, né, sempre convidou as pessoas para serem sócios. Então, as novas unidades não são franquias, elas são próprias, porém, sempre com um funcionário como sócio, trabalhador. Nossa. Então, ele como investidor. Então, isso eu trago até hoje no meu negócio. A forma como ele fazia as métricas das metas, eu trago até hoje no meu negócio. Funcionário ganhar junto, desde a pessoa que servia o cafezinho, limpava a banheira, todo mundo sabia qual era o objetivo de faturamento daquela empresa. Você sabe? Você compartilha isso com a sua equipe? Ou eles estão aqui trabalhando e ninguém sabe para onde você quer chegar? Então, como dono de negócio, ele compartilhava onde ele queria chegar, sem pensar que a equipe estava pensando que ele ia ficar cada vez mais rico. Não, a gente ia ficar cada vez mais rico. Perfeito. Se todos batêssemos a meta junto, a gente ia ganhar mais. Todo mundo cresce junto. Exato. Então, assim, metas claras e visíveis no mural, assim. Isso, pra mim, trago até hoje. Que legal. Você saiu de lá depois de 2 anos e teve a oportunidade de ir para o exterior. Isso. E como foi essa vivência no exterior, trabalhando também na cozinha, no atendimento? Como que foi? Tinha muita gente, 4, 5 pessoas da minha classe da faculdade morando em Londres. Então, eu fui fazer um mochilão para visitá-los. 20 anos de idade, queria viajar minha primeira vez para a Europa de mochila, e fui com a minha irmã. Fui em alguns países, encontrei esses amigos e eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não volto mais. Não volto mais, eu quero ficar aqui. Ele falou, imagine, como assim? Venha pedir demissão, seja certa no seu trabalho. Ou seja, pra você ser pai e mãe, não pode ter preguiça. Tem que educar até o último... É verdade, né? Até o adulto. Até o adulto, exatamente. Vem aqui. Eu falei, mas eu não vou ter dinheiro pra voltar pra cá depois. Se eu for pra ir pedir demissão, eu não vou ter dinheiro. Eu tenho passaporte italiano, né, Rafinha? Então, facilita. Essa questão do visto, eu já tava liberada. Ele falou, não, venha, faça tudo certinho, devolva seu apartamento, e aí eu pago, eu te dou essa passagem pra você voltar. Fiz, pedi demissão. Acho que em 2 meses depois eu tava de volta em Londres. E aí fiquei estudando inglês, que eu também precisava melhorar isso. E também trabalhei um pouquinho na área através dos meus amigos que já estavam lá e me indicaram para a função. Então, formada em gastronomia, em Londres com inglês legal, eu sou comunicativa e gosto de falar, foi fácil arrumar um trabalho. Tá? Então, foi fácil. E o que é legal na faculdade de gastronomia? Os termos são universais e atemporais. Então, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com pessoas de outros países que tá tudo em ordem. Que incrível. É fácil. Sim. Você não precisa... Não é igual o direito, que você vai ter que se formar na Inglaterra. Ter um diploma, né? Diferente. Não. A gastronomia é muito atemporal e universal. E você gostou? Eu lembro da sua história, quando você contou, que tinha uma pessoa que foi marcante no seu trabalho. Que você falava que ela, assim, foi um divisor de águas também para hoje em dia, para sua vida, que você aprendeu muito com ela. Também. Quem era ela e qual o grande aprendizado? Eu tive muita sorte com todos os gestores que eu tive nos meus trabalhos anteriores.
antes de chegar no Cozinha Comigo, porque a gente é um pouquinho de cada um, né? Então eu absorvi muito deles. A Clote é uma albanesa, que ela era gerente da minha unidade, do meu café, né? Que eu trabalhava um restaurante italiano. E a unidade dela faturava bem mais que os outros. Ela é uma pessoa extremamente ativa. A gente, em Londres, ganhava por hora. Então, se ela via que estava 2 da tarde, o almoço já deu aquela... Vamos embora para todo mundo, ela ficava com um funcionário. E ela? Então, por que a unidade dela era muito lucrativa? Ela dispensava as pessoas antes, ela fazia um controle de estoque que eu nunca vi igual, diário, semanal, muito... Ela falava de estoque é dinheiro parado. Sim. Então, não vamos fazer aquela compra gigantesca e estocar na prateleira. Vamos vendendo por demanda. Vamos comprando por demanda, né? Conforme vai precisando. Então, são coisas assim, falo com ela até hoje. Verdade. 2008, a primeira vez que eu trabalhei nesse restaurante. Depois, 2010, eu voltei para Londres e trabalhei de novo na rede. Em outra unidade. É aquela coisa, brasileiro que trabalha direitinho... eles vão chamar de novo. Então eu liguei e falei, eu preciso do emprego pra amanhã, porque essa vez eu vim com uma mão na frente e outra atrás. Na primeira, meu pai super me ajudou. Na segunda, ele falou, vai por conta, minha filha, porque daí teve que se virar. Você já tá no segundo ano aí. Aí eu pedi o emprego, no dia seguinte já comecei a trabalhar. Então eu pisei e já voltei pra essa mesma rede. Que legal. Sabe uma coisa curiosa que eu consigo perceber na sua história? Você é muito grata a toda essa experiência, esse aprendizado que você teve com seus gestores. Gestor não necessariamente é o cara legal. Não é aquele cara que bate nas nossas costas todos os dias e é simpático e é sempre um amor. Mas você é grata mesmo assim. Eu tenho certeza que a Chloe não era legal com você todos os dias. Ela era super brava. Super brava. Então, assim, você fala... Rafinha, eu tive sorte. Sorte ou um pensamento diferente que você estava aberta ao aprendizado para entender mesmo, pensando, né, no futuro. Eu vejo muito isso nas histórias de sucesso. Estar aberto, aprendizado, não levar pro pessoal, né? Porque às vezes a gente acaba levando tanto pro pessoal e... hoje eu tenho raiva da Chloe. Mas peraí. Não, eu nunca levei pro pessoal. E o que eu acho legal a gente falar... eu sou uma pessoa muito observadora, então eu quero saber o que levou aquela pessoa no sucesso dela, sabe? Eu sou curiosa, eu vou analisando, o que eu posso trazer pra mim. Então isso é uma coisa, é um exercício que eu faço muito. De todos que eu tive. E até das coisas que eu falar, não, eu não quero ser desse jeito. Sim. Tá? Sim. Então acho que a gente tem que ser... Ontem mesmo, meu marido falou pro meu filho, pra gente aprender, ele nem sabe o que é o significado, mas pra gente evoluir na vida, a gente precisa ser humilde, ele falou pra ele. É verdade. Então, a gente tem que estar disposto a aprender. Então, eu olho dessa forma pro meu passado e pras pessoas que foram meus líderes. Sim, perfeito. Fer, depois dessa experiência, por mais que você tenha voltado em 2010, trabalhou um tempo... Você voltou para o Brasil e entrou para a empresa familiar. Isso. Para a empresa da família mesmo, no ramo de imobiliária, que não tinha nada a ver com a sua formação e nem com toda essa sua empolgação. Como que foi? Você veio pelo dinheiro? Como foi isso? Meu pai foi me buscar no aeroporto, né? Então, voltei no comecinho de 2011 e ele falou pra mim, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas por 6 meses eu preciso de você porque eu tô com 2 funcionárias camisa 10, indispensáveis, grávidas. Então, elas vão ter a licença delas. Você precisa passar por um treinamento com elas. E você precisa fazer o meu financeiro lá. Falei, tá bom, ótimo. Porque quando você tá voltando de um país, você tá com uma mão na frente e outra atrás. Com certeza. Então, eu pensei, meu Deus, eu não tenho que procurar distribuir currículo. Pra mim, tá excelente. Eu não pensava em trabalhar com ele, tá? Jamais. Não pensei em pedir. Mas já que ele ofereceu, então tá bom. Tá ótimo, eu vou. Então, ali, logo no começo, eu já percebi, nossa, preciso de mais inteligência matemática se eu quero ser o financeiro de uma imobiliária, se eu vou lidar com um número o dia inteiro. Volume alto de dinheiro que não é da imobiliária, a gente recebe e repassa o dia inteiro. Eu preciso ter mais conhecimento sobre isso. Aí me matriculei na pós-graduação na FGV em administração de empresas. Então, eu falei, bom, vou ficar aqui e vou aprender um pouquinho. Só que eu gostei. Nossa. E eu gostei. Mais uma vez, assim, eu tive um líder, no caso, meu pai, que me ensinou bastante coisa. Eu tava na área, na época da gastronomia, Rafinha, que eu não conseguia me sustentar ainda no padrão de vida que eu queria. Eu tinha lá 26 anos, 20 e poucos anos, então faltava isso na gastronomia pra mim. Aí eu me vi no escritório, trabalhando de 8 a 6. A gastronomia, você trabalha final de semana, feriado, e você não pode ir em festas.
E eu me vi trabalhando no escritório das 8 às 6, trabalhando um sábado sim, um sábado não, tendo um salário melhor que na gastronomia. Então eu gostei. Sim. E eu sou uma pessoa muito de fácil adaptação. Eu nunca sou aquela pessoa que fica reclamando. Ai, que difícil minha vida, que droga, né? Eu troco, eu saio. Mas no caso eu gostei. Entendi. Então foi muito bom também. 10 anos que eu passei lá na imobiliária. 10 anos? 10 anos. Era só pra cobrir 6 meses. 10 anos que eu passei lá. E aí, lógico, o Cozinha Comigo surgiu em paralelo, né? É isso que eu ia falar. Entrando um pouco em todo esse período que você estava na imobiliária, eu me lembro, porque eu já te seguia, né? Você gravava no almoço, gravava no jantar. Acho que o Maurício já estava com você, já ajudava, ele gravava, você falava... Como que foi esse começo do Cozinhe Comigo, que se eu não me engano, 2015? Beleza. 2015, eu filmava por hobby, porque eu achava legal mostrar minha dieta. As pessoas estavam falando assim, nossa, você voltou de Londres, agora você tá magrinha, bonita. Eu falava, que eu tô indo na nutricionista, ela me passa a dieta, ela me dá umas receitinhas e eu também desenvolvo. Comecei a tirar foto dos pratos, aí tinha 80 pessoas, depois tinha 100 pessoas, aí tinha 120, aí foi chegando, uma pessoa foi indicando pra outra. E eu percebi, assim, que quando eu postava uma receita, a gente enxergava a quantidade de prints que dava no Snap. 180 pessoas printaram a minha sopa. Eu falava, caramba, são 180 pessoas fazendo uma receita minha, que legal. Mas eu achava engraçado, legalzinho. Eu pensava assim, nossa, se eu ficar famosa, eu vou ganhar biquíni, né? Eu vou ganhar presente, eu vou ganhar... E eu me via na imobiliária fazendo isso por hobby. Sim. E aí foi o Mal... É pra eu falar essa parte já? Pode, claro. E aí foi o Mal que teve a visão e teve a ideia de enxergar como um negócio, de colocar dinheiro. Não, eu vou te emprestar um dinheiro, porque daí eu vou entrar de sócio, e aí a gente vai criar uma empresa. E eu pensei, esse cara tá doido, né? Eu pensei, esse cara só pode estar louco. Eu já tinha amigas influenciadoras que trabalhavam na internet, eu tinha uma ideia de quanto ganhava, mas na minha cabeça nada superaria o meu negócio com a minha família, que era a imobiliária. Sim. Minha cabeça, aquilo era o macro pra mim, e era um destino que tinha caído pra mim. Entendeu? Sim. Então, sabe assim, você é mais feliz na imobiliária ou na gastronomia? Mais na gastronomia, mas eu queria também ter estabilidade, viver, conquistar sonhos e um sim. monte de coisa. Então, eu achava que a imobiliária era meu trabalho oficial. E o Cozinhe era assim, aquele extra, aquele biquíni que você ia ganhar, né? Um biquíni. E nada mais do que isso, Rafinha. Porque quando começou, a gente ganhava quase nada. Eu perdi. Hora de almoço eu não tinha. Então, eu tinha 1h30, né, de almoço. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente vê o Cozinhe Comigo hoje, a gente acha que sempre foi assim, né? Quem tá chegando agora. Como que era lá atrás, esse comecinho? Toda pessoa que tem 2 pés em cada canoa vai se identificar com isso, porque a gente faz as coisas nos horários mais loucos e a gente abdica de muita coisa, né? Então, eu não tinha horário de almoço, né? Eu comia rapidinho em 10 minutos e aí eu ia gravar conteúdo pra mim, ou o conteúdo que eu ia gravar era meu próprio almoço, então eu passava ali 1 hora cozinhando pra poder filmar. E assim foi começando. As pessoas, aí de repente, começaram com 2, 3 mil seguidores. Eu tinha muito pouco seguidor, já começaram a me escrever. Nossa, como a gente pode trabalhar com isso? Me lembro como se fosse hoje, o dia que a Degusta me escreveu um e-mail. Eu já achei chique chegar por e-mail. Falei, nossa, chegou no e-mail da minha empresa. Não é nem pelo direct, né? Nossa, achei chique chegar por e-mail. Eu falei pro Mal, estão perguntando quanto a gente cobra, a gente tem que saber quanto a gente cobra. Eu não sei, a gente não tem um menu, mas hoje em dia as pessoas começam nessa profissão mais preparadas. Sim. Naquela época, a gente não sabia. Então, a gente inventou ali na hora o que ia ser, tá? E mandamos. O curioso, Rafa, é que os nossos primeiros Media Kits eram 100% permuta. Porque a gente falava assim, a gente não vive disso. É um extra. Pra eu poder parar a hora que eu quero. Pra eu poder falar Isso é bem curioso. Que tal dia eu tenho um compromisso da imobiliária, ou eu poder faltar de um evento dessa loja, eu vou cobrar só permuta. E o Mal enxergava isso da permuta como uma entrada na cidade. Sim. É uma degustação. Vocês estavam começando. Exatamente. Tá. Então, ele enxergou como uma boa oportunidade de ganhar mercado. Como nós dois tínhamos outros salários, era válido ficar um tempo sem ganhar. Entendi. E aí, cada ano,
Cada ano, né? Cada mês foi aumentando a audiência, aumentando a procura. E aquela história, quando você tem uma agenda cheia, aí sim você vai começando a aumentar ganhos e pensar em ganhar dinheiro. Então, você quer dizer que esse começo, ele durou quanto tempo, por curiosidade? Quanto que é começo de Cozinha e Comigo? Quanto tempo foi isso? De 2015 começamos. Sim. 2017 foi um ano que eu ganhei muito dinheiro com eventos. Sim, Indo eu me lembro. cozinhar. Nas lojas, Isso. né? Então, assim, minha renda já estava ficando legalzinha em 2017. Mas ainda estava na imobiliária. Ainda estava na imobiliária. Beleza, então Pra eu um começo fazer aí de 2 anos. Pra eu fazer um evento, eu tinha que faltar da imobiliária à tarde. Isso só deu certo porque era meu pai o dono do negócio. E só deu certo também porque eu soube ali conquistar a minha equipe, que trabalhava comigo na imobiliária, para elas me ajudarem. Olha que legal. E trabalharem, né, nesse ponto, né? Ser realmente um bastidor, me ajudar mesmo. Sim, Né? Enquanto sim. eu estava ali na cozinha, elas estavam desempenhando um pouco da minha função também na imobiliária. Então, 2017 foi um ano muito bom de evento, mas 2018 era que eu estava grávida. Estava muito cansada de ficar sem hora de almoço, muito cansada de gravar à noite, muito cansada de não ter final de semana, porque aos finais de semana, em vez de a gente deitar assistir série, que é o que qualquer casal faria, a gente gravava. E trabalho, e aí você vai cansando, aí você tem uma festa, você vai embora mais cedo, as pessoas falam, pra que você vai embora mais cedo? Aí você pensa, caramba, pra quê? Eu não ganho dinheiro, muito. Mas a gente foi indo, vai saber o que foi, se foi Deus, se foi o mal acreditando, ou gente, não sei dizer, Rafinha, a gente foi. A gente foi Dia sem após reclamar, dia após dia. Com consistência, Com né? consistência. E aí, em 2018, eu grávida, me vi muito cansada. E eu falei, agora, ou eu ganho dinheiro, Sim. ou eu não ganho. E nesse ano foi bem difícil, a conversa com todo mundo, que nós dobramos o valor. Entendeu? Entendi. Eu falei, nesse ano, ou eu continuo com você, ou eu vou parar, porque eu tô muito cansada. E aquele barrigão, e a gente indo... Naquela época, as marcas procuravam por publicidade uma vez por semana. Então, você tinha ali 10 empresas parceiras, todo mundo uma vez por semana. A minha vida era uma gincana. Meu Deus, e mais o trabalho da imobiliária, mais a gravidez. Mais o trabalho da imobiliária. Realmente, estava muito cansada, não Tava dava. muito cansada. Aí, dobramos o valor, ninguém cancelou. Ou seja, você falou, meu Deus, e Aí, agora? Agora deu certo. Agora agora eu vou me dedicar a isso. E, em paralelo, a gente foi fazendo um trabalho com os nossos pais. O Mal também trabalhava na empresa da família. A gente foi fazendo um trabalho com eles. Olha, estamos ganhando tanto. Olha, esse trabalho que parece de maluco já tá me dando isso de dinheiro. Todo mês falando. Só tinha 2 pessoas no mundo que sabiam o que a gente estava ganhando, o que a gente estava conquistando, eram os nossos pais. E os 2 sempre incentivaram muito. Ai, mas seu pai não prendia você? Ah, você ia abandonar a imobiliária? Não, meu pai quer que eu cresça, né? E a imobiliária é o sonho dele. Eu também queria realizar o meu, né? Ter a minha história. Sim. Então, ele sempre incentivou. Mas, Rafa, eu achava que eu ia manter os 2 por muito tempo. E mantive, né? Claro, 10 anos foi muito tempo. Foi até 2021. Nossa. Eu saí oficialmente, né? Oficialmente, em Engraçado janeiro de que parece 2021. mais tempo, né? Parece mais tempo. Parece mais tempo. Uma curiosidade, você comentou um pouquinho do papel dos pais. A sensação é de que vocês precisavam ali provar mesmo que isso era algo rentável, que era possível viver da influência digital. Em algum momento, ou até hoje, você sente preconceito na profissão? Até hoje. Dos nossos pais, não, porque sempre deixamos claro que era profissional, que isso ia crescer e que a gente estava se dando bem. Mas a gente tem preconceito de todos os lados, de todas as maneiras possíveis. Esses dias eu fui sozinha comprar um bem caro. Meu marido ia me encontrar e o cara perguntou o que eu fazia. Eu respondi, ele falou, mas então seu marido faz o quê? Eu imaginei. E aí eu falei, ele trabalha comigo. Então, assim, a gente tem um combinado, eu e o Mal, de dizer para as pessoas, de ser porta-voz dessa mensagem que é um trabalho, Sim. que dá para ganhar dinheiro, que isso conquistou todos os nossos sonhos, e que o trabalho dos nossos pais foi importante, trouxe uma liberdade. Talvez se a gente estivesse em outra empresa, a gente tinha que ter saído mais cedo, né? Se fôssemos empregados de outro... Mas a gente tenta o tempo inteiro dizer, não, essa profissão é possível, essa profissão, eu posso estar em Piracicaba, uma cidade do interior, e eu vou ganhar dinheiro daqui.
vou conquistar tudo. Isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Ponto. Você entrou um pouquinho nessa questão do marido. Já aconteceu algum episódio? Isso, inclusive, foi pergunta da caixinha de pergunta, que eu abri, né, antes da nossa gravação. De a pessoa querer fechar com você, algum patrocinador, alguma empresa, mas falar, então você pode me passar para o teu marido para eu negociar? Já houve algum episódio desse tipo ou não? A gente, por mais que fôssemos muito pequenos e zero faturamento, já tinha funções bem divididas na empresa. Legal. Então, assim, isso é uma coisa muito importante para todo mundo que está começando. Você vai ser uma empresa, divida os seus jalecos. A hora que você vai pôr o jaleco que você vai atender alguém, a hora que você vai pôr o jaleco do comercial, do financeiro, porque só assim você vai prosperar. Então, desde o começo, nunca foi minha função negociar com ninguém. Hoje eu falo, desde aquela época, falo com alguém, porque eu encontro na rua, porque eu tô na rua, beleza. Sim. Mas era uma função do mal. Legal. Então, nunca tive esse tipo de abordagem, não, né? Não. Deixa eu falar uma coisa que também surgiu na caixinha de pergunta. Uma dica valiosa para quem quer começar do zero. Fernanda Martini, lá em 2015. O que você falaria para ela, lá de 2015? Eu acho que a primeira coisa, a mais importante é a consistência. Para qualquer trabalho. Qualquer trabalho, tá? Eu dei uma mini palestra na escola dos nossos filhos essa semana sobre profissões. E eu falei para eles o seguinte: independente da profissão que você escolha, qualquer coisa que você decida fazer, com raras exceções, a presença digital é indispensável. É inegociável. Presença digital é inegociável. Então, você... Não é só para quem quer começar na minha área isso. É qualquer área. Você está estudando para ser dentista, saiba que você vai ter que aprender a gravar vídeo. Então, a consistência, o parar para analisar de que forma você é enxergada, de que forma você é percebida, a construção da imagem é importantíssimo, sabe? Então, eu quero ser uma pessoa resolutiva, solucionadora, eu quero ser uma mãe empresária, então eu passo essa imagem, eu vivo isso com muita verdade, as pessoas veem. Então, o segredo é esse, né? Autenticidade, consistência. Perfeito. Formação técnica, Rafinha, porque as pessoas acham, eu vou falar de qualquer assunto ou do que eu mais gosto. Não, a formação técnica é importante. De repente, se eu fosse qualquer pessoa gravando receita, talvez uma marca grande não tivesse atrás de mim para fazer uma publicidade. Mas isso traz um peso. Traz um peso, traz uma bagagem, traz aí um gabarito, um profissionalismo, né? Tem todo esse diferencial. Porque, assim, ganhar a vida mostrando a vida na internet, isso não existe, gente. Não se iludam. Você quer começar mostrando a sua vida, não tem ninguém que vai se interessar, a não ser sua prima para falar mal de você ou sua mãe, né? Para saber se você comeu bem. Então, a questão é essa, né? Tem que ter uma formação técnica, tem que ser algo que você seja bom para você falar. Antes da nossa próxima pergunta... A qual é meio capciosa, relação, né, marido e mulher. Gente, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações e dá um like se vocês estão gostando desse episódio. Fer, você trabalha com o Maurício o dia inteiro. O dia inteiro. Como que é isso? Rola umas brigas? Rafinha, não é porque eu tive sucesso em uma área da minha vida, que é o profissional, que as minhas outras não sejam desafiadoras e que eu não tenha que todos os dias inventar coisa, resolver problema e tal. Então, o meu casamento, apesar de ser inspiração para as pessoas, por conta do modelo de negócio, por conta da gente ser sócio e trabalhar junto, também passa por dificuldades comuns que todo mundo passa, tá? Então, minha psicóloga fala muito isso. É aquele tal de regar o vasinho da espiritualidade, do casamento, do trabalho, da matéria, do dinheiro, um pouquinho por dia. Dos filhos. Isso. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Mas é perfeito? Não, a gente briga. Não escondo isso de ninguém. A gente briga mesmo, porque ele é o financeiro, ele é analítico, ele é dados e eu sou criação. Eu sou... a pessoa que lida com as pessoas na rua, a comunicadora. Então, são conflitos de interesses, né? Então, a gente briga assim. Conclusão, né? Briga assim. Só tentamos não levar a briga para casa. Então, deu 6 horas da tarde, vamos pegar a criançada. E aí, a gente é marido e mulher. Legal. Essa separação, ela foi fácil desde o começo? Ou no começo era trabalho, trabalho, trabalho o dia inteiro? Como que era isso? Não é fácil até hoje, tá? É muito fácil você trabalhar com seu marido e você se perder no casamento no sentido de... Puta, hoje a gente não falou da gente, a gente só falou do cozinho comigo. Tá? Então, a todo momento a gente tá buscando voltar
Vamos viajar junto, vamos ficar um tempo só nós dois. Sim. Vamos tomar um café às 3 da tarde, sabe? Às vezes para discutir problema da empresa. Mas vamos tomar numa cafeteria? Porque isso daí já alimenta os dois um pouquinho, Sim. sabe? Você dá a mão, você beija, você dá um beijinho. Porque senão você passa o dia inteiro trabalhando, você não lembra nem de dar um beijinho, É verdade. né? Faz muito sentido. Faz. Então a gente trabalha muito isso. Uma questão que eu acho legal a gente te perguntar. Quem é a Fernanda nas horas vagas? Uma pessoa que adora dormir, descansar. As pessoas acham que eu sou super acelerada, tá certo, eu sou. Mas eu também desacelero, que é uma beleza. Então, se eu vou viajar com os meus amigos, ou se eu tô na praia, você vai ver que eu dou uma sumida que eu sei muito bem desacelerar. E eu adoro não fazer nada. Nossa, legal. eu adoro esvaziar a cabeça, adoro... Curioso. É. Porque na internet a gente vê a Fernanda mil e uma utilidades. A mil. Eu né? sou mesmo a mil. Eu sou acelerada. É comum eu ir num médico e ele falar, desacelera, sabe? Que eu chego assim, eu sou falante, expansiva. Sim. Mas eu adoro ficar sem fazer nada Que também. delícia. Vamos saber. Influencer tem salário? Eu tenho. Eu não sei se outras têm, mas eu tenho. Os nossos salários são divididos de acordo com as nossas funções. E se dependesse de mim, a gente não teria o que a gente tem hoje, porque eu sou péssima administradora de dinheiro. Eu sou boa de trazer dinheiro, mas sou péssima administradora. Então, essa parte eu deixo pra ele. E que ele faz com maestria. Então, assim, ele que sabe onde investe, ele que sabe se no final do ano vai dar pra dividir lucro, ou se a gente precisa segurar, porque no ano que vem tem projeto de outra coisa. Então, eu tenho salário. E Vivo do meu salário todo dia 5. Isso é muito interessante. Pode fazer agora a sua propaganda? Porque isso desde o primeiro curso que eu fiz com você, há uns 3 anos, não me lembro. Você sempre fala sobre levar a profissão a sério. A sério. Não encarar dessa questão, né, de brincadeira. E eu acho que essa questão do salário, ela entra nisso. É muito comum pessoas que sejam presas, né? Qualquer pessoa, um fonoaudiólogo, personal trainer, coach, psicólogo, qualquer pessoa que trabalhe ali sozinha, misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Tudo sou eu mesma, eu não divido com ninguém. Mas eu acho que o sucesso do Cozinhe Comigo também se deve a uma estruturação de empresa. E como chama aquilo? Organograma? Você que é da RH? Sim. De funções. E o que você vai fazer, quanto você vai ganhar e etc. Tá? Então, a gente passou anos sem fazer nenhuma retirada, só juntando. E eu questionava muito ele. Eu falava, eu não trabalho na hora do almoço. Eu trabalho no final de semana. Eu tô cansada, você não deixa eu pegar R$1. Ele falava, calma, um dia vai dar certo. Calma, vive com o dinheiro da imobiliária e boa. E esse dia tá chegando. Chegou, né? Então, eu Delícia. ensino muito isso para qualquer pessoa que faça o nosso curso. Legal. Vai ter turma ainda esse ano ou esse ano não mais? Esse ano vai ter mentoria, né? Que é Legal. aquele onde tem 30 pessoas apenas, que a gente faz presencial e que a gente passa 2 dias grudados juntos definindo a estratégia para o próximo ano. Esse tem. Legal. Depois a gente deixa para encontrar. Fernanda, é fácil, @cozinhe comigo. Uma coisa que eu acho curioso do seu começo você já deve ter recebidos. Nem todos eles você deve amar. Ou todos que você recebe, você se sente na obrigação de postar, mesmo não gostando e consumindo. Como que é isso? E como dizer não? No começo, a gente sonha com os recebidos. A gente fala, meu Deus, o dia que eu começar a receber isso, eu vou realmente estar sendo reconhecida. Então, primeiro de tudo, humildade. Quando você chega lá e você começa a receber, humildade e gratidão por você ter chegado lá. Nunca se esqueça do seu dia 1. Né? Então, vamos pensar que isso era um sonho. Segundo ponto, quando a gente está começando, chega menos, chega num volume menor. Você quer filmar todos para prestigiar, para agradecer e boa. Depois isso vai ficando insustentável. Tem semanas que passo semanas sem receber nada, mas tem semanas que você não acredita lá na minha mesa de receber. Eu imagino, tipo o Dia das Mães. Muita coisa. Deve chegar. Tem os que perguntam se podem mandar. Tem os que perguntam quanto eu cobro para postar, jamais. Se é um presente, se quer mandar um presente, não tem cobrança. Não existe esse formato no meu portfólio. Pagamento por recebidos, não. E há os que mandam sem avisar. Aí, Rafinha, é difícil, porque os que mandam sem avisar, a gente às vezes tá com dor de cabeça, tá cansada, tá indisposta, brigou com o marido, o filho tá doente, o negócio é perecível, você não tá afim de gravar, você já teve 1001 obrigações. E aí sempre esses que dão zica. Então, sabe? Sim. E como dizer não
é um trabalho todos os dias, né? Com certeza. É um trabalho diário da gente saber o que é a nossa essência, o que a gente acredita, e a gente só vai falar sim, porque realmente eu peitar e falar, não, eu vou fazer isso. Por sorte, a imobiliária me deu esse salário de eu não precisar nunca fazer isso por dinheiro. Entendi. Entendeu? Nunca precisei E nem hoje- começar por dinheiro. Perfeito. E hoje você pode escolher. Hoje eu posso escolher, Claro. porque o volume do trabalho tomou uma proporção. Perfeito. Mas nunca esqueça do dia 1, o dia que você não tinha nada e que É. você sonhava. Então tem que ter muito respeito pelas pessoas que mandam, muito respeito por tudo e filmar se possível, né? Perfeito, que legal. Fê, a gente entra aí num momento que a gente não falou muito a fundo, que foi a Fernanda, mãe, né? Então, você comentou logo no começo do nosso bate-papo que com a chegada do Antônio você estava muito cansada e você falou, bom, agora eu vou dobrar meu preço, quem ficar, fica, porque daí isso vai ser uma profissão. Realmente esse foi o fator decisivo. A chegada da maternidade, então ela teve um grande impacto para você. Um impacto muito forte, não só pra mim, como pro meu marido. Então a gente pensou, agora a vida não é mais brincadeira, né? Agora a gente precisa existir de fato. Sim. Tanto no sentimento de sermos seres humanos bons pra dar exemplo. Você pensava isso? Eu pensava muito. Eu falava, cara, agora eu preciso ser uma Agora pessoa boa mesmo. Ser o exemplo. Eu preciso ser o exemplo. E também na parte financeira. Agora eu preciso dar certo. Porque se eu tô visando colocar meu filho naquela escola, eu preciso dar muito certo. Eu preciso... Então, a maternidade veio com um volume imenso de trabalho pra gente, tá? Porque acho que a energia atrai também. Então, agora Com eu vou levar a certeza. sério, agora eu preciso disso. Então, foi uma virada muito forte no nosso faturamento. Eu não tive licença maternidade. Trabalhei muito nas 2 vezes. Não tô falando que isso foi certo, que isso tá certo, que as pessoas que escolhem ficar 1, 2 anos com a criança tá errada, de jeito nenhum. Mas foi a decisão que eu tomei e pra mim foi maravilhoso, que foram anos muito de crescimento pra gente. Legal. Ai, se você voltasse atrás, você ficaria uma... Não. Meu perfil é esse, eu sou uma pessoa multitarefa. Eu gosto de ter 1001 utilidades, sabe? Sim. Então, tivemos 9 meses para conversar muito o que a gente faria na nossa família para poder eu ser protagonista da minha vida. Era isso que eu queria. Queria eu contar a minha história. Eu não queria ficar atrás dele, assim, sabe? Então, Perfeito. o tempo inteiro na gravidez, acho que as pessoas esquecem um pouco isso, né? De conversar na gravidez, o que vai ser da carreira profissional. Se quer parar, tem que conversar. E se quer continuar, tem que conversar também. Então, a gente conversou muito durante esses 9 meses. E eu falava assim, não me enxergue como uma compradora de blusinha. Eu não quero ter um salário para comprar blusinha. Eu quero ser parte dessa família. Eu quero, né, dividir com você essa função. É o que eu gosto. E aí, ele me ajudou nisso. Perfeito. Então, isso é interessante pra gente entrar num ponto. Não tem arrependimento. Não tenho. Não tenho arrependimento. Pelo contrário, eu olho pra trás e tenho muito orgulho. Lógico que eu também tenho consciência da rede de apoio imensa. Claro. E o quanto minha mãe, as pessoas que trabalham comigo, que trabalharam na minha casa ou que trabalham até hoje, foram e são fundamentais pra minha carreira. Sim. Tá? Então, Claro, o equilíbrio perfeito, ele não existe. A mulher dar conta de tudo. Então, você, Maurício, dar conta de 2 crianças e do Cozinhe Comigo. É uma coisa inalcançável. A gente sabe disso. Mas sabe como é que faz pra dar certo? Todos os dias um pouquinho. Todo dia acordar e planejar. Então, assim, amor, eu tô ferrada hoje. Tem pediatra. Vamos ver quem tá com a agenda mais ferrada? E aí? Então, a gente conversa muito isso. Nunca é só minha função com as crianças, sabe? Sim, é do casal. É do casal. E aí, isso deu muito certo. Eu percebo que as pessoas deixam pra conversar isso depois do nascimento. E aí, já tem cansaço de falta de sono, amamentação que é perrengue, estresse. Conversem isso antes de ter filho. Porque tudo que é acordado sai mais barato. É verdade. Excelente conselho. Fer, conta pra mim. Como você encara a concorrência? Eu acho que a concorrência é uma excelente oportunidade de não te deixar sentada naquele sofá quentinho. Então, a concorrência é que me faz movimentar. Então, nunca, de maneira alguma, você vai me ouvir falando eu sou a pessoa mais seguida da cidade, eu sou a mais antiga de receitas, eu já tenho... Nunca você vai me ouvir isso, porque eu tô o tempo inteiro me movimentando
para fazer diferente, para melhorar. Ah, precisa melhorar agora? Talvez não, mas eu já tô pensando o que eu preciso melhorar daqui a um tempo. Então, a concorrência, ela me motiva nesse sentido, tá? E eu acho engraçado quando a gente entra nesse assunto, porque hoje em dia você tem mentoria, você tem o 1000, você tem cursos de 270 pessoas numa sala e que de lá pode nascer uma concorrência. Exatamente. E se você não levasse pro lado positivo, você ia falar, não, gente, isso aqui não é pra mim dar cursos, porque eu tô criando um monte de concorrência. Como que é isso pra você? Quando eu comecei, eu não tive nenhum curso. Não pude comprar nada que me ensinasse. Não existia. Então, eu enxerguei isso como uma forma de ajudar as pessoas. Ah, mas só ajudando? Não, senão eu faria de graça. É uma renda pra mim, também é uma coisa boa. Mas eu acho que cada um tem uma história. Cada um é filho de alguém. Cada um morou em tais cidades. Cada um teve outra bagagem profissional, então nunca vai ser igual. Eu não enxergo a concorrência e vai tomar o meu lugar. Cada um tem sua história para contar. Então, por mais que eu ensine o beabá da minha profissão, por mais que eu ensine tintim por tintim no meu curso, se você me perguntar, você como aluna, você sabe. Se você me perguntar, o que você faz tal coisa? Eu vou responder. Não tem nada que eu não responda. Sim. Mas eu acredito nisso, que é a autenticidade que é o que difere a gente. E tal empresa vai preferir você, tal empresa vai preferir eu. E é isso que tá tudo certo. Perfeito. Tudo certo. Entrando um pouco nesse assunto da mentoria, quando você fez o seu primeiro 100 mil reais? Rafinha, você sabe que esse negócio de dinheiro é muito comum no meu mercado de marketing digital. As pessoas falam muito. Sabe por que elas falam muito? Normalmente elas vêm do nada, sem bagagem nenhuma técnica, e elas precisam falar de dinheiro para ser reconhecidas com sucesso. Excelente. Eu não faço isso. Você nunca vai me ver falando, eu faturei tanto, fiz isso, a não ser dentro de uma turminha fechada de 30 pessoas, eu comento algumas coisinhas, porque eles precisam saber também. Mas você nunca vai me ouvir numa divulgação aberta falando disso, porque eu acho que eu sou maior que isso. A minha bagagem, meu conhecimento que eu posso agregar é muito maior do que quanto eu faturei ou quando. Mas a pandemia foi a grande virada. Quantas vezes eu já falei aqui hoje grande virada, mas tivemos muitas mesmo. Sim. Mas no faturamento, a pandemia, o ano de 2020, houve uma crescente muito grande e aonde a gente conquistou financeiramente tudo que a gente queria. Que legal, muito interessante. E foi nesse momento que você estava junto com o Fábio, da Pimenta Digital, e você colocou em prática, né, tudo que você aprendeu com ele, porque pelo que eu entendi, ele é seu mentor. Ele foi meu mentor lá atrás. E eu falo que é até hoje, porque trabalhar com ele, você tem que agradecer todos os dias, porque ele tem uma energia tão positiva. Ele põe você tão pra frente, ele faz você acreditar naquelas metas impossíveis. Ele traça junto com você, que é um presente que você tem que agradecer. Eu sempre falo isso na minha família. Eu falo assim, trabalhar com ele é surreal. Então, aprendi muito com ele. Ele que despertou na gente a ideia de que influenciador não precisa só ganhar dinheiro fazendo propaganda, pode ter produtos, tanto físicos quanto online, pode fazer outras coisas. Então, ele despertou a gente para muita coisa. Além da sociedade, que daí surgiu em 2020. Claro. Falando um pouco nessa questão dos produtos, a gente, antes, né, de começar, a gente estava falando que há um ano você tinha 270 mil seguidores. Hoje, você acabou de completar 600 mil seguidores. É assim, mais que dobrou em um ano. E a que você deve esse crescimento? Eu nunca gosto de falar isoladamente desse ano, porque a história do Cozinha Comigo tem 8 anos. Então, começa daí, assim. São 8 anos trabalhando para chegar em 600 mil. E não um ano para conquistar 300. Sim. E o que eu gosto de falar também, como qualquer empresa que quer crescer, a gente busca investir. Então, se você quer crescer a sua loja de roupas, você vai aumentar o lugar, você vai para um endereço mais forte, você vai reformar, você vai comprar mais coisas. No Cozinha Comigo, em 2023, a gente não fez diferente. Então, a gente aumentou, intensificou trabalho de mídia, vídeo e mídia, né? A gente aumentou o investimento nisso, na produção de vídeo. E a gente também aumentou a tráfego pago. Então, tudo que você coloca dinheiro e energia, cresce. Tá? Então, nunca olho para os 600 mil. Eu sempre lembro lá de 2015, quando eu falava para 80 pessoas. Eu tinha certeza que esse episódio ia ser um aprendizado do começo ao fim, né, Fer? Que delícia. É muito gostoso você olhar para trás e ver que deu certo. Porque quantas vezes a gente acorda para ir para o nosso trabalho, a gente não sabe se vai dar certo.
Você não sabe se aquele Natal vai ser bom de venda. Você não sabe se você vai atingir a meta que você traçou para fevereiro. Né? Então, é muito bom olhar para trás e ver. Mas é desafiador também. Porque quanto maior você está, mais desafios você tem. Mais funcionários, mais equipe, mais terceirizado, mais estrutura. Então, tudo isso também é mais peso nas costas. Com certeza, mais desafiador, né? Fer, hoje, a sua renda, se a gente pode falar assim, ela tá quase que integralmente, ou grande parte dela, no Instagram. Recentemente, acho que nem há 2 meses, você perdeu o seu Instagram, você foi vítima de um golpe. Foram quantos dias sem? 10. 10 dias. Como foi? Do começo ao fim, como você se sentiu naqueles dias? Primeiro, você sabe, e já me ouviu falar isso, que quando a gente trabalha numa rede social, a gente está num terreno emprestado, né? Então, Sim. é um aluguel, né? A gente está ali vivendo a regra das outras pessoas. Então, é um risco do negócio. Todo negócio tem risco. Assim como o meu prosperou na pandemia, teve gente que quebrou. Teve gente que não conseguiu ir pro digital, né? Teve milhões de coisas. Então, assim, eu fiquei muito mal. Mas sempre confiante que ia dar certo e sempre confiante que a comunidade que eu construí nesses anos iria me ajudar a me recompor. Se eu tivesse que começar do zero, Rafinha, eu ia traçar a minha estratégia e ia começar. Eu não tinha isso em mente. Na minha cabeça ia dar certo. A gente entrou na justiça, a gente provou ali em 19 páginas no processo que é a nossa fonte de renda e que eu precisava reestabelecer isso. Então, assim, tudo favorável, juiz favorável, eu não tinha dúvida que ia voltar. Mas dá medo. E eu ia traçar algumas estratégias de campanha, de tráfego pago. Se precisasse, eu ia começar do zero. O que é legal a gente comentar aqui? Se a gente fizer uma árvore genealógica do meu trabalho, sabe o que a gente faz da família? Sim. Fazer do trabalho. Como começou, quais as funções que eu tinha, o que eu fazia, como eu ganhava dinheiro em tal ano, eu vou traçando uma trajetória. E essa trajetória é de 1001 possibilidades. Então, se eu tivesse que começar do zero, eu poderia dar um passo para trás sem problema nenhum, porque eu sou muito tranquila com relação a isso. Vou voltar a tal passo? Faria. Mas eu ia buscar isso lá, o que eu construí de fonte de renda, o que eu construí, né, de trajetória para eu refazer um pouco. Não falei que ia ser fácil, não falei que ia recuperar todos os meus seguidores, mas era o que eu pensava. Entendi. Era o que eu tinha na mente de sair dessa, assim. Em nenhum momento passou pela sua cabeça que acabou? Não, jamais. Até porque eu tenho meu Instagram pessoal, ali eu tenho 20 mil pessoas, é pouquinho perto do Cozinhe, mas as pessoas são muito boas, Rafa. Então, assim, você tem meia dúzia de bandido que atrapalha seu trabalho, que pode invadir sua loja e roubar. O meu entraram no meu Instagram e roubaram. Mas a maioria das pessoas e do mundo é bom. Então, tinha muita gente me ajudando, muita gente me pondo pra cima, muita gente me ajudando. E se eu precisasse começar do zero, era com essas pessoas que eu ia contar. Não tô falando, nem romantizando isso, porque eu passei muito medo. Mas não achava que... Nunca achei que eu ia parar. É o meu trabalho, é o trabalho do meu marido, é como a gente paga as contas e principalmente como a gente realiza os sonhos, né? Então, não tem como. Perfeito. Muito legal. Fer, conta pra gente. Você que está sempre à frente do marketing digital, até porque você tem as mentorias, tem os cursos. Para onde você vê que o marketing digital está indo? Rafa, a gente se dedica muito tempo a descobrir caminho e trajetória, o que está acontecendo. Então, a gente dedica muito a estudar isso e a ver isso. E é consenso entre todo mundo. Tem muita gente falando isso, que comunidade, tribo... Não é novo esse papo, tá? Não é novo esse papo, mas comunidade, tribo, formação de uma audiência que te respeita, gosta de você, aprende com você, é indestrutível. Então, a gente vê um movimento de grandes marcas agora formando comunidades. Você vai ver marcas de cosmético que estão mais falando de sustentabilidade, clean beauty e salvar o oceano do que o próprio produto em si. Perfeito. Então, isso é um movimento que a gente está vendo nos grandes, a gente tem que trazer para o nosso negócio. Sempre enxergar o nosso negócio como grande. Nunca enxergue como uma esquininha alugada lá em Piracicaba. Não. O que os grandes estão fazendo? Como é que eu posso trazer isso para mim? Exato. Então, eu tenho observado isso, tenho ouvido isso, que segue muito forte isso, pertencimento, comunidade.
E legal. quando você tem a comunidade, você sabe quem convidar para o seu podcast, quem vai comprar na sua loja, para quem você vai oferecer. Você sabe os gostos dessa pessoa, como ela gosta de ser atendida. Então, é esse o grande lance de qualquer negócio hoje. Legal. Fer, a gente tá chegando no final. Que pena. Que pena, que Queria mais conversa horas. gostosa. E agora, olhando pra sua câmera, pra falar pra quem tá em casa Ai, meu mesmo. Deus, eu não me preparei para isso. Qual o seu maior conselho pra quem quer empreender no online? Primeira coisa de tudo é o que eu falei anteriormente de não ache que é opcional. Não faça quando der tempo, tá? Para você empreender hoje, eu não estou falando no online, eu estou falando empreender no seu negócio, você precisa ter presença digital, seja qualquer que seja o seu negócio. Então, ter o seu momento de prioridade. Como é que eu vou fazer as minhas estratégias para aparecer? Eu vou gravar vídeo tirando dúvida? Eu vou gravar vídeo falando conselho? O que quer que você seja, você tem que sentar, escrever e aparecer todos os dias. Perfeito. Não tem como negociar isso. Perfeito. É a constância que a gente falou desde o começo. Desde o começo. Perfeita. Fer, obrigada. Obrigadão. Amei Que também. delícia. Me convide mais pra Com gente ficar certeza. horas, porque tem muito assunto ainda. A próxima eu quero só focada em marketing digital, hein? Fechado. Vamos fazer Vamos uma dar aula dica, aqui. vamos dar uma aula. Maravilha. Isso. Perfeito. Obrigada, gente, também por ter ficado. Chegamos ao final do nosso episódio com Fernanda Martini, do Cozinhe Comigo. Fer, nas redes sociais, @Cozinhe Cozinhe Comigo. Comigo. E lá encontra tudo. Exatamente. Certo? E a gente também tá no canal Sabor e Arte, que é um canal pago de gastronomia da Band. Temos lá o programa que passa muitas vezes na semana, mas entra de quinta-feira às 18h30. Perfeito. Bom, Muito obrigada. obrigada. Beijo. Tchau, até a próxima.